Daniel capítulo 12, versículo de número 2, aonde lemos assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A morte, ela pode vir de muitas maneiras. A pessoa pode morrer de velhice, pode morrer de doença, pode morrer de um acidente. Muitas são as causas da morte. Mas a origem da morte, por que as pessoas morrem? Essa origem é espiritual. O homem, ele morre porque lá no passado, o primeiro homem desobedeceu a Deus, deixando que a voz do inimigo direcionasse a sua vida. E por causa desse pecado, entrou a morte no mundo. Então as pessoas, quando elas morrem, as pessoas têm muitas ideias sobre a morte. Um diz que quando a pessoa morre, acabou tudo. Não acontece nada. A alma é aniquilada e ponto final. O outro fala que quando alguém morre, depois essa pessoa, ela torna a viver no corpo de outra. É a doutrina da reencarnação. A pessoa morreu, aí depois ela vai voltar a viver no corpo de outra pessoa. E tem milhões e bilhões de pessoas que creem nisso. Eu estava vendo uma reportagem lá da Índia. Eles têm lá o rio Ganges, que é um grande rio. E ali eles, quando morrem, eles creem que aquele rio é divino. Eles pegam os seus mortos, eles jogam naquele rio. Eles pegam os corpos dos animais que eles consideram sagrados, eles jogam naquele rio. Foi feita uma pesquisa. O cientista foi lá e naquele rio não tem nada de oxigênio, ou seja, é um rio morto. Nenhum peixe pode sobreviver ali, porque além dos corpos das pessoas, todo o esgoto da cidade cai ali, todos os detritos da cidade cai ali. E tem milhares de pessoas que estão ali ao redor daquele rio, vivendo ali, naquela situação. Tomam banho, usam aquela água para cozinhar. E diz assim, esse rio é o rio sagrado. Porque as pessoas que estão ali, elas acreditam que depois que elas morrerem, elas terão uma vida melhor. E se elas estão sofrendo aquela situação, é porque alguma coisa de ruim ela fez na vida passada. E elas estão pagando. Então elas creem que lá na frente elas vão pagando aquela prova, aquele sofrimento, elas vão pagando pelas iniquidades do passado, para lá na frente reencarnar numa situação melhor. E o país, quase que o país inteiro crê nisso. É onde a gente vê o problema da ignorância espiritual. E as pessoas que estão numa situação melhor, elas tem muita gente rica também lá nesse país, que é um país muito grande, tem uma população bem maior do que a do Brasil. Quando elas veem o povo naquele sofrimento, elas não se importam, porque elas pensam, está passando por isso porque fez alguma coisa lá no passado. O karma dela foi ruim, por isso que ela está sofrendo. Veja o que é ignorância espiritual. Leva uma nação toda a esse grande sofrimento. E as pessoas creem nisso. Outro crê que quando morrer, nem vai para o céu, nem vai para o inferno. Vai para o purgatório. E no purgatório a pessoa pode purgar os seus pecados. Purgar é pagar pelo pecado. É expiar o pecado, ela mesma. Ela vai ficar naquele lugar um tempo e depois ela vai para o paraíso. E quem está vivo pode fazer suas orações e seu culto
e entregar ofertas para que aquela alma saia daquele lugar e alcance o paraíso. Por exemplo, eu morri, fui para o purgatório. A missionária que está viva, ela vai mandar fazer uma missa, várias missas, vai pagar, vai enviar ofertas para a obra de fé, para a religião, para que a minha alma venha sair do purgatório. E enquanto ela não fizer isso, aqui entre os vivos, eu estou no purgatório, estou perdido. Alguém tem que pagar para eu sair de lá. É uma ideia completamente que não existe na palavra de Deus. É uma ideia que é estranha à palavra de Deus. O que a Bíblia Sagrada fala é que aquilo que a gente tem que resolver nessa vida, depois que morre, não resolve. O homem tem que resolver a questão agora, aqui e agora. Porque depois que ele morrer, nem ele que está lá do outro lado, nem quem estiver aqui do lado de cá, pode fazer mais nada, porque o seu destino já está selado. Não há o que fazer. A Bíblia Sagrada fala, aqui no livro de Provérbios, de número 11, e no versículo de número 7, sobre o destino da pessoa depois que ela morre. Muitas pessoas não querem nem falar sobre esse assunto. Muitas pessoas não querem nem ouvir falar. Teve um grupo de WhatsApp, desses grupos que tem, desses muitos grupos que existem, e aí alguém colocou um vídeo falando sobre a morte. Um vídeo muito conhecido que fala sobre a morte. E alguém no grupo disse assim, não põe esse vídeo, porque eu não gosto de que fale da morte. E se ofendeu. Mas aquele vídeo só falava aquilo que está na Bíblia. Que morre rico, morre pobre. É um vídeo muito conhecido. Morrem famosos, morrem anônimos. É um vídeo que fala da palavra de Deus. Mas alguém disse, eu não quero saber disso. Você vê que as pessoas hoje pouco estão pregando sobre essas coisas. Estão pregando muito pouco sobre a morte e sobre a volta de Jesus. Por alguns motivos. Primeiro motivo é que o povo hoje está querendo aquela palavra mais para falar das coisas da vida. E o foco principal é o bem-estar aqui nessa vida. É a vida financeira, é uma vida de sucesso. As pessoas estão se voltando mais para o evangelho da prosperidade, aonde não fala da morte e da volta de Jesus. Porque são assuntos que levam a pessoa a ser confrontada e levam a pessoa para algo muito mais importante, que a vida que a pessoa vive aqui nessa terra. É a morada eterna, é a vida eterna, é o destino eterno. Então, muita gente não quer ouvir essas coisas. A pessoa quer uma mensagem mais egoísta, que fale das coisas da vida, que você vai ser feliz nessa vida. E um outro motivo também, pelo qual muita gente não fala sobre isso, é porque grande parte dos pregadores nem conhecem profundamente esse assunto. Foi feita uma pesquisa que diz que 50% de todos os pastores nunca leram a Bíblia toda. É muita gente, meu irmão. 50%. Dizem, eu nunca li a Bíblia toda. Ora, se ele não leu a Bíblia toda, como é que ele vai pregar uma coisa que ele não conhece? Porque aquilo que eu fizer, que for para eu realizar, Deus não vai realizar. Estudar, conhecer a palavra, Deus não vai fazer isso por mim. O que é que a Bíblia fala sobre a morte? Provérbios 11, versículo 7. Lemos assim: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Está escrito assim na sua Bíblia? Perece a esperança?
Como é que está escrito na sua Bíblia? Morrendo o homem perverso, perece a sua expectação. Está escrito assim também? A minha está escrito, é a mesma coisa. Né? Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Ou a sua expectação. Morre a sua esperança. Morreu. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação. A da senhora diz como? Perece a sua esperança. Está vendo? Quer dizer, resumindo a história, a expectação da iniquidade se desvanece, diz a minha. Resumindo a história, para a pessoa que é ímpia, perverso, mal, depois que ele morre, dá riqueza, não é? Está escrito como no seu. Pode dizer. Muito bem. Acaba o poder dele acaba aqui. Acabou. E acaba mesmo. É como diz, a gente viu em Daniel 12. Uns vão ressuscitar para a alegria eterna. Outros para a vergonha eterna, meus irmãos. Pense um pouco sobre isso. A pessoa vai ressuscitar e não será salva naquele dia, porque todos irão ressuscitar para se encontrar com o Senhor Jesus e serem julgados. Todos vão ressuscitar. Uns para a vergonha eterna, outros para a honra e glória eterna. Agora, para o homem ímpio, depois que ele morreu, já era. Aquela passagem que fala do Lázaro e do rico, aonde o Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão, que é uma outra palavra para o reino de Deus, céu ou paraíso. E o rico, ele morre, perece e vai para o inferno. A alma dele foi atormentada. E aí ele diz, quando ele olha e ergue os olhos e vê Abraão, disse: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo que eu estou padecendo nessa chama. Não teve como fazer nada por ele. Pai Abraão, pede para Lázaro ir lá avisar os meus irmãos, para eles não caírem aqui nesse lugar. E aí Abraão diz: há um grande abismo entre você e nós aqui. Você não passa para cá, nem quem está aqui passa para lá. E nem se os mortos ressuscitarem, eles irão crer. Eles já têm a palavra de Moisés e a lei de Deus. É por essa palavra aqui que a pessoa vai ser salva. Então, a questão da eternidade tem que resolver aqui e agora. Essa geração toda tem que resolver aqui e agora. Porque depois que morrer, não adianta fazer mais nada. Não adianta. Depois que morrer, segue-se o juízo, como diz lá em Hebreus. Depois que morrer, ao homem está destinado a morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então não tem esse negócio de morrer e voltar. Morre uma vez e pronto. E qual é a escolha que a gente tem que fazer? É receber Jesus como seu Salvador, porque só existe um caminho. E viver pela palavra de Deus. Para a gente encerrar, Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo 7. Aqui é o meu irmão do Senhor Jesus. Ele é meu irmão de Jesus. Esse aqui era meu irmão do Senhor Jesus e era pastor em Jerusalém. Ele se converteu depois. E ele foi uma bênção. E o irmão do Senhor, Tiago, ele vai dizer assim, capítulo 5, versículos 7 e 8. E é uma palavra que fala para os salvos, para aqueles que creem no céu. O salvo vai para o paraíso. O salvo vai para o céu. Em Hebreus fala que o céu tem uma palavra que diz, é uma cidade, ou pátria. É uma pátria, é a morada do Pai. João 14 fala isso.
É a casa do Pai. O céu vai para esse lugar. O salvo vai para esse lugar. E o ímpio? O ímpio vai para o inferno, lugar de inquietação, lugar de tormento. Outro pode até dizer assim: Deus é tão bom que não vai lançar ninguém no inferno. No final, todo mundo é salvo. Se fosse assim, por que a gente tem que ter a fé em Cristo Jesus? Por que pregar o Evangelho? Se toda religião é boa, para que a gente tem essa palavra aqui e não segue ao Alcorão? Que você vê hoje, tem dois tipos de muçulmanos, os xiitas e os sunitas. Eles vivem em guerra. É o Irã e a Arábia Saudita. Lá na Arábia Saudita tem a cidade santa para os muçulmanos, que é Meca. O muçulmano tem que ir para lá uma vez na vida. Tem que dar a volta lá naquela pedra. Tem que dar um monte de volta ali. E são tantas pessoas que vivem naquela fé, e entre eles mesmos, eles vivem se matando. Tá a confusão, você viu no jornal que o Irã, até a suspeita maior que seja o Irã, atacou a maior refinaria do mundo na Arábia Saudita, que até a gasolina vai aumentar por causa disso. Parece que deu esse número. Veja só, eu estava vendo o presidente falando ontem que a gasolina vai aumentar aqui no Brasil, inevitavelmente. Ele fez aquela live que ele faz no Facebook, ele estava falando, a gasolina vai aumentar aqui. Um negócio que aconteceu do outro lado do mundo. Afeta a nossa vida aqui, no sertão de Pernambuco. E está essa tensão lá, porque eles são sunitas e xiitas, e o Irã tem aliança com a Síria, com a Rússia, com a China. A Arábia Saudita tem aliança com os Estados Unidos. Olha só a situação como a situação pode perder o controle. O Irã e a Arábia Saudita é assim pertinho um do outro. Tem um golfo ali de onde sai boa parte do petróleo do mundo, e é aquela tensão. E é a mesma religião, só muda poucos detalhes. É porque tem um braço da religião muçulmana que diz que tem que obedecer ao sobrinho do Maomé. E o outro braço, que é o braço do Irã, diz que tem que obedecer ao califado. Que lá eles têm um califado, lá é uma teocracia muçulmana. O Irã era um país igual ao Brasil, era um país ocidental, era um país assim que tinha cultura normal, as mulheres andavam normais. Aí chegou ao poder esse califado, aí instalou naquele país a religião rigorosa. Aí agora as mulheres andam só com os olhos de fora, a burca. E todo mundo anda de preto, e o país mergulhou nessa miséria. Lá eles vivem uma situação assim, dando dinheiro para o Hamas, que é um grupo terrorista lá no Líbano, que esse grupo fica o tempo todo querendo atacar Israel. E é uma confusão tão grande que, para você ter uma ideia, o Brasil tem uma marinha lá no Mar do Líbano, sabia disso? O Brasil, ele tem um pessoal que fica lá para poder não deixar as armas entrarem no Líbano para não atacar Israel. Até o Brasil, a gente pensa que o negócio está longe, meu irmão, mas o negócio já está bem pertinho da gente. Até o Brasil tem uma esquadra. Você vê, no Brasil aqui, falta navio para proteger a costa brasileira, mas lá no Líbano tem navio brasileiro protegendo lá. Gastam tanto dinheiro que a Marinha já está até pedindo para o governo para sair de lá, porque é um gasto muito grande. A gente pensa que só os americanos mandam navio para fora. O Brasil também manda, meu irmão. O Brasil é quase um país de primeiro mundo já. É embaixada, essas coisas todas. Aí você vê, meus irmãos, você vê quantos conflitos, quantas religiões, tudo por causa de religião. O Irã quer destruir Israel porque não aceita
o Estado de Israel, quem presidiu a reunião para criar o Estado de Israel foi até um brasileiro, Oswaldo Aranha. Não foi isso? Foi até um brasileiro. Tem até uma praça em Israel com o nome dele lá até hoje. Foi um brasileiro que votou a favor do Estado de Israel. Então, esse é um sinal também da volta de Jesus, a criação do Estado de Israel. E Deus usou um brasileiro. Muito bonita essa história. Para a gente concluir, meus irmãos, então a fé, o primeiro sinal, criação do Estado de Israel. O segundo sinal, derramamento do Espírito Santo. O terceiro sinal, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Aí Jesus volta. Mas se a gente morrer, voltamos para Ele. Se estivermos vivos, Ele pode voltar para a gente. Então, de uma maneira ou de outra, a gente tem que estar preparado. Recebi uma pessoa que me enviou uma mensagem, ela contou a seguinte história, que uma moça estava grávida, uma jovem estava grávida do noivo, algo assim, e ia casar. E era o dia mais feliz da vida dela. Era o dia que ela ia realizar o sonho. Muito feliz com o bebê. Era, claro, um casal, você sabe, o casal do mundo não tem esse negócio de, né? Casa grávida, casa todo jeito. Tem filho sem casar. Para quem não conhece a palavra de Deus, é assim mesmo. Não era um casal crente. Tá. Aí, mas assim, a história no mundão. Mas a história tem uma parte, a história é muito triste. Quando ela chegou na porta da igreja, meu irmão, teve um infarto e morreu. No dia do casamento, veja que tristeza. Aí a pessoa mandou para mim, eu disse, é verdade, a gente tem que dar valor às coisas de Deus, enquanto a gente está aqui, porque ninguém sabe o dia que Deus vai nos chamar. Aí ela chegou na frente da igreja, o dia mais feliz da vida dela, infartou e morreu. Foi tanta emoção que ela morreu. Morreu na porta da igreja. Jovem, deixou noivo, a família ficou arrasada. É assim. É assim. Então, para a gente encerrar, a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que ama e está sempre pronto para nos salvar. Tem a história de um outro casal também, um casal americano, Jeff e a Angela, que a Angela sofreu um acidente, foi atropelada. Essa não morreu, perdeu a memória. Quando ela acordou, não lembrava nem que era casada com Jeff. Olhou para ele, quem é você? Sou seu marido, eu não lembro de você. Porque na cabeça dela, o filho dela tinha 2 anos de idade e o outro tinha 8 anos de idade. Já tinham se passado 15 anos e ela pensava que era casada com outro marido, o primeiro, que já tinha morrido. Ela era viúva, tinha casado com Jeff, só que ela nem lembrava dele. Quando olhou para aqueles homens, são seus filhos. Não, meus filhos são pequenos. E eu sou casado com outro, mas deu um reset na cabeça dela. Ele teve que levar ela para casa e teve que começar tudo de novo. Namorar, noivar, mostrando as fotos, paquerar a mulher. Olha que paciência. Olha, já viu, meu irmão? Ela teve um trauma no cérebro. E aí o que aconteceu? Ela se apaixonou por ele de novo, todo o trabalho de novo, noivaram e casaram. Casaram. Você vê que Deus é assim, Deus tem toda a paciência com a humanidade. Viu, meu irmão? Do Jeff e da Ângela. Para a gente encerrar, Tiago capítulo 5, versículo 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele fala, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está fazendo a comparação, que a volta de Jesus, a eternidade vai ser assim. A gente está plantando, não está vendo nada, mas temos que aguardar. A Bíblia fala, esperai com paciência. Esperar, todo mundo tem que esperar, mas quase ninguém espera com paciência, não é verdade? A gente quer que a coisa aconteça rápido.
Esperei com paciência no Senhor, diz o Salmo, não é? Versículo 8: sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima.